Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um PDEcast. Eu sou Alice Castro e estamos aqui hoje com o Gilmar. Oi, Gilmar, tudo bem com você? Olá, Alice, tudo bem? Comigo tudo ótimo também, Que graças a bom! Deus. Por aqui também tá tudo bem. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito bacana, que são as objeções na contratação de uma consultoria. O Gilmar vai contar um pouco da história dele, que era uma pessoa que não gostava de consultoria. Não me entrega assim, Alice. Já tô entregando. E aí ele vai dizer por que não gostava, que todo mundo tem direito, né, gente? E o que aconteceu que fez ele enxergar esse antes e depois, né? Essa mudança. E dizer se gosta hoje de consultoria também, né, Gilmar? Porque pode ser que ainda continue não gostando, não sabemos, né? Mas vamos conhecer, então, um pouco sobre as objeções mais comuns, né, dos empresários, dos gestores, das lideranças, na hora de contratar uma consultoria. Então, se você é empresário ou gestor e está nos acompanhando, fique atento. Quem sabe essas objeções sejam as suas e podem ser pontos cegos. E se você é consultor, fique atento, porque essas objeções pode ser que você escute nas suas conversas, né, com potenciais clientes, ou até você perceba na vivência, na execução de uma consultoria. Então, Gilmar, a palavra é sua, seja muito bem-vindo ao nosso espaço. Conta pra gente por que você não gostava de consultoria homem, o que a gente te fez? Então, Alice, eu acho que são momentos que a gente passa na vida, né? Então, eu sou executivo de carreira, né, muitos anos trabalhando como executivo, e a minha história, boa parte dela, foi em indústria multinacional de grande porte, muito bem estruturada, muito bem organizada, na época com mais de 10 mil funcionários, com uma estrutura muito bacana, com equipes de gestão de pessoas muito bem desenvolvidas e que contratavam profissionais muito bem preparados, né? Profissionais caros no mercado, né? Mas profissionais com muita bagagem, né? Com muita experiência. E chegou no momento onde, acho que foi lá na crise de 2008, 2010, onde se fez uma série de cortes dentro da organização. E tem uma pessoa nessa organização que foi meu mentor por muito tempo, né? Uma pessoa que eu sempre confiei muito, que eu acreditei muito. Ela defendia que não fazia sentido a gente ter consultorias contratadas numa empresa do tamanho que era a empresa na época. Então, ela defendia que tinha profissionais muito bem preparados dentro da organização, em suas diversas áreas, com suas diversas expertises, e que seriam perfeitamente capazes de conduzir qualquer trabalho sem a necessidade de se contratar um consultor. Naquele momento, todas as consultorias foram dispensadas, né, todas aquelas que trabalhavam, então tinha consultorias na área tributária, consultorias na área de gestão de pessoas, em várias áreas, e todas elas foram dispensadas e os trabalhos passaram a ser conduzidos e desenvolvidos pela própria equipe. Naquele momento, aquilo foi a equipe se sentiu muito valorizada, né? Os profissionais que atuavam dentro da organização, eles entenderam que, poxa, finalmente estão reconhecendo todo o meu potencial, ao invés de ficar contratando o consultor para me dizer o que fazer, quando eu já sei o que fazer. Então, isso naquela época foi assim uma pá de cal na consultoria dentro da organização. E o Gilmar foi desenvolvendo a crença de que não era necessário contratar consultorias. Foi reforçando em função das evidências que você tinha à sua disposição naquele momento, naquele contexto, né? Lembra? Uma empresa de mais de 10 mil funcionários, que fique registrado isso. Exatamente. E esse foi, como é que eu posso dizer assim, foi uma coisa que eu levei comigo e eu não me dei conta de que aquela era uma realidade realmente para empresas, do potencial daquela empresa. Para grandes organizações, onde tinha realmente organizações de grande porte, né? Organizações muito grandes, e que tinham realmente toda uma estrutura, etc, etc. E até que um belo dia, eu recebi o convite para sair daquela organização e assumir um papel como gestor dentro de uma organização menor, infinitamente menor, né? Muito menor,
e que estava no processo de profissionalização, né? Era uma empresa familiar, estava no processo de profissionalização. E eu cheguei lá como gestor, responsável por profissionalizar todo o processo de gestão. E naquele momento eu me deparei, então, com um problemaço, né? Eu cheguei lá, eu era uma pessoa só, e eu não tinha braços, não tinha forças, eu me senti completamente amarrado e não conseguia desenvolver o trabalho nem no ritmo e nem com a qualidade que eu gostaria de desenvolver. E eu fiquei naquela, né? Não, mas consultoria não, consultoria não, consultoria não. Até que um belo dia, a gente acaba contratando, então, uma consultoria, e ela me mostra um outro universo. Ou seja, ela me mostra a utilidade que ela tem para aquele cenário que eu estava vivendo naquele momento. Né? Então, eu vinha de um cenário onde a consultoria não fazia muito sentido, e eu tenho dúvidas, inclusive hoje, se faz sentido ou se não faz, e venho para um cenário onde, sem a consultoria, eu não conseguia avançar. Né? Eu não conseguia desenvolver o meu trabalho e eu não conseguia gerar resultados com as ferramentas, né, com o que eu tinha à minha disposição. O cenário de recursos mudou e a consultoria se tornou um recurso valioso, né? Sim, na verdade ele se tornou indispensável. Eu já prestei consultoria para empresas bem grandes também, e o papel da consultoria na empresa grande, ao meu ver, ele tem seus pontos de atuação, diferente da empresa média, da empresa pequena, ou da empresa mesmo grande, né, mas que não tem a mesma cultura das que você passou, de contratar pessoas, de ter um investimento, um RH, uma gestão de pessoas que desenvolva de fato, né, com treinamentos e acompanhamento às pessoas, enfim. E aí, o que eu vejo a consultoria na grande empresa, ela tem uma postura ou de auditoria, né, de um olhar externo que te ajuda a passar um pente fino, que a sua gestão da qualidade não viu, que a sua gestão de pessoas não enxergou, que sua área de planejamento estratégico não contemplou. Então, esse ar fresco, né, se abrir a janela e deixar um ventinho entrar, a consultoria, esse vento vai entrar lá, faz meio que uma auditoria, faz um apanhado e te traz pontos cegos, né, para essa gestão, que já é uma gestão estruturada, mas que, como todos temos vícios, né? Você mencionou um dos vícios de que consultoria não, mas às vezes a empresa tem, por exemplo, eu fui fazer uma vez uma avaliação do modelo de excelência numa empresa que já usa o modelo há mais de 15 anos. E eles têm um grupo interno, né? E aí, quando eu fui fazer a avaliação, eu fiz um workshop para que todos pudessem fazer a avaliação. Eles falaram, nossa, é a primeira vez que a gente convida mais que 3 pessoas para fazer. Então, só o fato de eu, como consultora, chegar com uma nova metodologia de fazer a mesma coisa que eles todo ano faziam, a gente já conseguiu novos resultados, novas perspectivas, porque a gente chamou 46 pessoas para a sala para fazer o workshop. E eles faziam com 3, que era só a área da gestão da qualidade. Então, às vezes, o mesmo procedimento, quando você traz alguém que tem outro método de execução, isso já traz uma nova perspectiva. Eles precisam chamar todo ano uma consultoria? Não, porque conforme eu executei, eles entenderam o método e a partir dali eles seguem com um método diferente. Então, a velocidade de aprendizado da empresa grande, dependendo do tema, ela é maior do que da pequena, porque, como você falou, os recursos disponíveis, seja de investimento, tecnologia, capacitação das pessoas, é outro, né? Do que os recursos disponíveis de uma média empresa, de uma empresa pequena, ou de uma empresa em transição, em que está tudo muito mexido e a consultoria te ajuda a dar um direcionamento, né? Mas, sim, o papel da consultoria na grande empresa, na média empresa, na pequena empresa, na empresa familiar ou na empresa mais profissionalizada, é completamente diferente. Então, tá tudo bem, né? Achar que não, mas tem. Por exemplo, empresas desse porte, normalmente as consultorias, elas já são ou preparando para o futuro ou auditando o passado. Dificilmente é de estruturação. Uhum. Porque estrutura a empresa já faz sozinha, né? Claro. Então, são consultorias de sucessão, né, consultorias de estruturação de conselhos, ou até modificando algumas culturas de controle, que no crescimento talvez tenha se perdido. Então, são mais pontuais, né? São coisas mais cirúrgicas, tipo uma acupuntura. Você vai certinho naquele ponto e aperta ali para liberar alguma coisa. Exatamente. Na pequena, na média empresa, já é um diagnóstico clínico geral. A gente, às vezes, já tem que
quebra tudo e bota tudo no lugar. Mas e aí? Daí, quando você se deparou com isso, a sua consultoria veio, se mostrou indispensável. E o que você hoje percebe da consultoria? Qual o benefício que uma consultoria traz para uma empresa? Olhando para, né, para o que você hoje tem de antes e depois, né, dessa tua vivência gerencial. Então, eu acho que antes de entrar nesse ponto, Alice, eu queria ainda complementar o cenário anterior. Né? O cenário, além de ser uma empresa de grande porte, com mais de 10 mil funcionários, muito bem estruturada, era uma multinacional norte-americana, com empresa em mais de 90 países diferentes. Né? Ou seja, eles tinham os seus processos muito bem desenvolvidos a nível mundial. E na própria formação da cultura, muito disso vem de fora para cá. Então, tem muita experiência, tem muito profissional que vem de fora, né? Gente que já tem uma outra bagagem, já tem uma outra experiência, tem um outro tipo de conhecimento. E aí, esse tipo de consultoria, ele é prestado pelo próprio funcionário da empresa de outros locais, né? De outras regiões, que já passaram por aquele universo, já estão mais desenvolvidos, enfim. Existe Então, uma consultoria, mas é interna, né? Ela e é um cenário no muito específico, no qual eu vivi nesse cenário por mais de 20 anos. Né? Então, foram 20 anos ouvindo isso e vivendo isso e respirando isso. Então, para mim, realmente, quando eu saí e eu vi a necessidade, né, o quanto a consultoria fazia falta num outro cenário, né, num outro tipo de empresa, foi um choque muito grande para mim. E eu passei, a partir daquele momento, valorizar muito mais as consultorias, né, porque ela me ajudou a atingir resultados que sozinho eu não conseguiria, seja por tempo, seja por falta de método, seja por falta de pessoas para ajudarem a conduzir o processo, enfim, várias, seja a própria cultura, né, porque a cultura de que santo de casa não faz milagre, ela infelizmente existe dentro das organizações, principalmente quando são organizações menores. Então, esse novo cenário, ele mostrou para mim que a consultoria ela era fundamental para conseguir se dar um passo adiante dentro dos processos, né, dentro da gestão, etc, etc. Então, hoje, o meu pensamento ele é completamente diferente em relação a isso. Né? Eu tenho uma opinião completamente distinta. Existem consultorias com tamanho certo para cada negócio. É o que você falou, mesmo para empresas grandes, mesmo para empresas daquele porte, de certa forma a consultoria ela continua atuando. A consultoria não necessariamente se dá apenas por uma empresa contratada de fora. Às vezes ela acontece dentro da própria organização, com profissionais vindo de outros negócios, de outros estados, de outros países, inclusive, com uma experiência mais desenvolvida naquela área e que podem contribuir, né, para os processos da organização. Então, existe uma formatação ideal das consultorias para cada negócio. Então, hoje, meu pensamento é completamente diferente. Entendeu? Eu não consigo mais, eu não enxergo mais a consultoria como sendo apenas uma despesa para a organização. Certo? Ela tem propósitos e ela entrega resultados desde que ela esteja adequada para aquilo que você realmente precisa. E aí, trazendo isso, né, que as consultorias têm de porte para porte, de tema, de nichos, né, em consultorias para grandes empresas, para médias, para pequenas, né, hoje, quando você olha para uma consultoria, né, percebendo esse novo cenário de que você não tem os recursos todos internos ou outras filiais para as quais pedir ajuda, né, qual foi o sentimento que você teve naquele momento ali? Né, como um gestor que tinha que entregar resultado e a consultoria foi a opção que você enxergou como aceleradora de resultados, né, ou direcionadora deles. Como é que você se sentiu? Você conseguiria descrever o que um gestor sente quando está prestes a contratar uma consultoria? Né, o que te justificou isso? O que fez você quebrar as objeções que você tinha na sua cabeça antes? Então, Alice, tem um momento antes
da decisão, né? Principalmente eu que vinha com essa crença, né, formada por uma vivência de mais de 20 anos num cenário onde a contratação de consultorias externas não fazia muito sentido. Não foi muito fácil essa aceitação, né? Porque no meu subconsciente ainda existia a crença de que a consultoria não era necessária, de que eu não precisava de consultoria, né? Que eu que tinha que resolver esse BO sem ajuda de ninguém externo, né? Até porque quando é uma empresa menor, ela não tem tantos recursos assim, sejam eles internos, sejam recursos para investir numa consultoria. Você conseguir convencê-los de contratar uma consultoria também não é muito fácil, né? Então, existe uma série de objeções que se coloca para a contratação de consultorias. Mas chega no momento que você está tão amarrado, que você está tão sem alternativa, e quando você começa a pesquisar e começa a olhar o que tem no mercado, é inevitável, né, você concluir de que você precisa da consultoria para dar um passo adiante. Então, chegou um momento que eu disse assim, olha, não tem outro caminho, entendeu? Nós precisamos de ajuda. E nós vamos buscar ajuda para acelerar esse nosso processo, para entregar o resultado mais rapidamente, ele vai se pagar rapidamente. E assim, de fato, isso aconteceu, né? Então, a gente consegue, ou conseguiu, na prática, mostrar que aquele processo de consultoria, ele valia muito a pena para aquilo que a gente estava passando naquele momento, para aquilo que a gente estava vivenciando. Então, se não fosse a consultoria naquele momento, eu acho que eu demoraria mais uns 2 ou 3 anos para fazer aquilo que foi feito em 1 ano. Então, o resultado, com a ajuda da consultoria, ele foi alcançado muito mais rapidamente. E, de longe, ele se pagou. Certo? Ele se pagou nos primeiros 2 meses, porque ele conseguiu entregar um resultado que eu não... eu já estava tentando, há algum tempo, conseguir construir aquilo e não conseguia. Então, a consultoria, ela rapidamente, ela me ajudou com um método adequado, com um método próprio, a encontrar o caminho que eu estava buscando e não estava até então encontrando. Então, hoje eu não consigo mais pensar em fazer aquele trabalho sem a ajuda da consultoria. Hoje, se não fosse essa minha crença, eu acho que eu teria contratado a consultoria já nos primeiros meses chegando na organização. Eu não teria esperado 2, 3 anos para fazer isso. Teria acelerado ainda mais. Sem dúvida. E a consultoria, na sua perspectiva, assim, ela age só com a liderança ou ela ajuda também a acelerar e destravar a própria equipe? O que você pensa? Esse caso especificamente, que eu vivenciei, sem dúvida, ele contribuiu muito para destravar a equipe também. Tá? Então, eu acho que naquele caso especificamente foi mais a equipe do que a própria alta liderança. Então, o resultado foi fantástico. Assim, a equipe, antes da consultoria e depois da consultoria, era outra equipe. Então, a gente passou a instituir rotinas, passou a instituir processos, eles passaram a enxergar valor naquilo, e aquilo começou a fazer parte do dia a dia de toda a equipe. E os resultados foram aparecendo, então, a equipe desenvolveu muito com a ajuda da consultoria, né? E lá, de certa forma, a gente abriu espaço para vários níveis de liderança participarem do processo. Então, isso acho que também foi fundamental. Então, a gente não restringiu o acesso apenas às gerências e envolveu também outros níveis também, porque como era processo mesmo, e em tratando-se, então, de uma empresa um pouco menor, para a gente fez todo sentido e eu acho que foi acertado, porque o resultado foi muito bom. Acaba melhorando a comunicação, né, das pessoas, né? Porque sem dúvida. A gente até fala muito isso, né, no processo de consultoria, que o consultor, ele ao mesmo tempo que ele é porta-voz, às vezes, da equipe, ele também é mediador, né, de conflitos internos, porque, às vezes, não é
Eu não gosto do santo de casa que não faz milagre, eu acho muito exagerado isso, né? Mas às vezes o Gilmar vai lá falar uma coisa para a equipe, mas o Gilmar é o chefe. Ele está numa cadeira de hierarquia que gera toda uma sequência de escuta seletiva da própria equipe. E vice-versa, né? A equipe quer falar alguma coisa com o Gilmar, mas é fácil você falar, você chega atrasado todo dia. A gente já tem alguns rótulos, julgamentos e histórias passadas com o indivíduo, né? E acaba deixando um pouco turva essa comunicação e, às vezes, uma tomada de decisão que, para quem está de fora, é tão óbvia, né? Você olha, 2 mais 2 igual a 4, é 4. Né? Mas quem está ali fala, mas esse 2 ontem foi 3. Você está dizendo que é 2 hoje, mas anteontem era 6. Então, a consultoria, ela acelera a comunicação e limpa um pouco, porque traz esse componente imparcial, de certa forma, né? Para mediar, para facilitar o processo de tomada de decisão. E isso, em empresas maiores, existem pessoas que têm esse papel. Né? Quando você falou, um setor de gestão de pessoas, setor de qualidade, ou até um escritório de processos, que tem esse papel de mediar, de trabalhar entre a liderança e a equipe, que são áreas meio bem estruturadas, né? Em empresas menores, não tem a área meio, às vezes nem existe, né? É o próprio dono que faz, e é tudo, a área fim se briga, nem sabem dividir processos, né, finalísticos com processo de apoio, todo mundo faz tudo. Então, a consultoria, ela vem meio que ajudando a colocar os quadradinhos e intermediar essas comunicações, né? Então, isso é algo muito interessante você falar isso, porque às vezes as pessoas não percebem que estão no fervo, no rolo, até vir alguém e começa a trazer isso à tona e fala, nossa, é verdade, gente, não se falava sobre isso. Ou eu achava que estava tudo... Eu escuto muito dos meus clientes, assim, eu achava que isso já estava claro para as pessoas. E aí a gente olha, não tá. Importante, né, Alice? Essa comunicação, o papel da consultoria nesse tipo de cenário, para fins de comunicação, ele é uma via de duas mãos. Né? Porque, da mesma forma como ele leva a informação de uma maneira, digamos assim, mais clara, né, do nível superior para o nível inferior, ela também leva a informação da linha de produção, né, da linha de processos, do chão de fábrica, ou seja lá o nome que a gente quiser dar, para a liderança. Porque a hierarquia, muitas vezes, faz com que o funcionário, ou a equipe, ela tenha medo, né? E aí, dependendo do tipo de liderança que for, ele tem medo de se comunicar, ele tem medo de falar, ele tem medo de apontar aquilo que, para ele, não está de acordo. E aí, a consultoria, ela consegue interpretar aquilo, certo? E levar essa informação, que muitas vezes é pertinente, e com isso, faz essa comunicação acontecer e girar de uma forma mais produtiva. Sim. Sem essa embalagem de reclamação, de lugar de fala e tudo mais, né? Vem como uma questão mais pura técnica, né? E eu vejo muito o papel do consultor, essa depuração, assim, você escuta o negócio, tá, foi uma pessoa só que falou? Normalmente, eu brinco, né? Onde há fumaça, há fogo. Reclamou, vamos dar uma olhadinha, vamos escutar a galera, vamos... E aí, existe, né, normalmente, falhas ou potenciais, né? Muitas vezes a gente escuta o funcionário, não é nenhuma reclamação de algo que já tem, mas a percepção de que vai dar ruim. Né? Então, se continuar assim, pode dar errado, seja no produto, no serviço, enfim. E às vezes a liderança encara isso como não quero fazer. Não quer fazer desse jeito, por isso está dizendo que vai dar errado. Então, quando a gente consegue, aí estuda o processo, o consultor, essa questão dele ser imparcial também, né, Gilmar? Ele está em outros lugares. Então, ele traz essa perspectiva comparativa e fala, olha, mas em outros lugares isso realmente não funciona desse jeito. Né? Em outras empresas do mesmo ramo, a solução se dá de outra forma. E, às vezes, a gente está tão, né, o gestor, o empresário está tão fechado na sua própria história, na sua própria empresa, não tem tempo, né, ou até cabeça para olhar para fora, fazer benchmarking, estudar. Então, o consultor acelera esse processo de pesquisa também, né, e traz e fala, olha, de fato, o que os funcionários estão apontando, e às vezes é interessante porque o funcionário,
Quer ver? Tem uma frase, eu tenho um amigo meu do Paraná que ele fala, e eu acho o máximo, que ele diz, pato novo não dá mergulho fundo. Então, às vezes, é um funcionário novo que chegou e ele vem do mercado, ou seja, ele tem um comparativo fresco na cabeça dele de como ele trabalhava em outras empresas, às vezes do mesmo ramo, e ele percebe alguma coisa que na outra empresa funcionava melhor. E às vezes ele fala, ele é tido como acabou de chegar, né? Não vai dar mergulho fundo, fica quieto aí, fica na sua, não quero sua opinião. E aí entra a consultoria, eu já vivi isso várias vezes. Aí o funcionário que está novo, eu vou fazer entrevista, enfim, chamo para ouvir de alguma forma. E aí a pessoa fala, não, mas eu acabei de chegar. Eu falei, mas tu mesmo então que eu quero conversar, porque você não está contaminado, me conta. E ele cola em você quando você faz isso. Né? Porque ele vê naquele momento uma válvula de escape para ele expor tudo aquilo que ele quer falar e que não está sendo aceito pela liderança, né? Então, mas o que eu digo é que às vezes a liderança nem proibiu, mas é que é uma cultura geral, que você chegou no emprego, você fica bem quietinho, pianinho, faz tudo que te mandaram e não abre a boca, né? Então, é muito louco, porque até as pessoas, normalmente, né, quando tem pouco tempo de casa, eles não vou participar da consultoria, eu não sei nada dessa empresa. Eu falei, sabe, a partir do dia, você veio para ser entrevistado aqui, você já analisou a empresa, porque você fez entrevista em outros lugares. Então, você está, né, mais puro da contaminação da cultura da empresa e, ao mesmo tempo, provavelmente você não tem coragem de falar o que você pensa, porque você acabou de chegar. Então, isso é muito interessante, né? Porque tanto para quem já está há muito tempo e não tem uma abertura ao diálogo, quanto quem está há pouco tempo e internamente tem seus juízos ou suas percepções, né? E não tem oportunidade ou não se sente encorajado ou culturalmente, daí não é nem a questão da empresa, é uma empresa super aberta, mas a pessoa está tão acostumada, né? Até isso é interessante, né? Quando você sai de uma empresa com uma cultura mais fechada e vai para uma aberta, você não sabe como se comportar. Porque lá na outra, se eu falasse isso, levava, né, uma bronca. Aqui eu posso falar? Então, não sei. Então, a consultoria, ela facilita, né, esse trânsito e dentro, né, da sua experiência, Gilmar, o que você diria para quem está batendo cabeça? Um empresário que acredita que consultoria não ajuda, ou que, como você falou, né, eu prefiro ter a pessoa aqui dentro, contratar uma pessoa do que um consultor. O que você diria para esse empresário hoje? Então, eu diria para ele rever esses conceitos. Eu não como empresário, mas como executivo, eu fiz uma revisão desses meus conceitos, dessas minhas crenças. Hoje, eu estou convencido de que a consultoria ajuda, sim, e muito. Né? Ela tem muito a contribuir, tem muita experiência para ser dividida, tem muito know-how que dificilmente você vai encontrar em um único profissional. Então, ela te traz um apanhado de experiências, de vivências que ela já teve e que certamente vão te ajudar muito mais que qualquer profissional que você possa contratar no mercado. Então, hoje, passando por essa situação novamente, eu não esperaria mais para contratar uma consultoria e me ajudar, porque eu tenho certeza que ela me ajudará, ou me ajudaria a alcançar os resultados que eu estou buscando muito mais rapidamente. E não tem demérito nenhum em contratar consultoria. Entendeu? Não é um pecado contratar consultor. Não é jogar dinheiro fora contratar consultor. Muito pelo contrário. Então, você não vai ser, como executivo, vai ser mal avaliado porque você sugeriu, porque você contratou uma consultoria para te ajudar a desenvolver o trabalho. É uma demonstração de inteligência você fazer isso. É uma demonstração de que realmente você conhece e domina e sabe das limitações e sabe o quanto um terceiro pode ajudar naquele processo. Então, sem dúvida nenhuma, para quem pensa hoje, ou para quem tem esse tipo de objeção, ou para quem tem resistência em contratar uma consultoria, leia um pouquinho mais, estude um pouquinho mais, veja a experiência de pessoas que já passaram pela contratação de consultorias, vocês não vão se arrepender, vocês vão ver que a consultoria ela ajuda, e ajuda muito.
Perfeito. Obrigada, Gilmar. Então Imagina. vamos sacudir essas mentalidades, né? Porque sim, todo mundo tem direito de achar o que quiser, né? De pensar o que quiser para a própria empresa, mas é sempre bom a gente poder falar sobre essas mudanças de crenças, né? E trazendo um caso real, né? Dentro da tua experiência profissional, que te ajudou a trazer mais resultados. Então, não foi uma mudança de percepção que mudou só dentro de você. Ai, agora estou mais feliz porque eu acredito que consultoria ajuda. Não, de fato, né, os resultados vieram e hoje você recomenda isso, né? Então, a gente vê que, às vezes, as pessoas, por não experimentarem, por não darem a chance da consultoria provar o contrário, porque, às vezes, como você falou, um consultor que eu contratei veio aqui, fez um negócio, deixou na gaveta e não me ajudou, eu acho que todos são iguais. Exatamente. Então, essa generalização, ela é ruim. Não vou dizer que é ruim para o mercado da consultoria, porque, particularmente, eu acredito que quem faz um bom trabalho sempre vai ter, né, cliente e vai conseguir continuar fazendo seu bom trabalho. Mas é ruim para quem generaliza, porque daí, se por causa de um consultor ruim você não contrata nunca mais nenhum, você está perdendo a chance de acelerar o resultado, de achar pontos cegos da gestão, de se estruturar para o próximo passo da sua empresa, porque você acredita que todos são iguais àquele ruim que você contratou em algum momento, né? Então, quebrar esses movimentos faz bem para a gente mesmo, né? Para que a gente se permita dar outros passos. E é bem importante a gente falar sobre isso, né? E tem mais um ponto, Alice, que eu acho que, além da objeção em relação à contratação da consultoria, tem um outro conselho que eu daria hoje para executivos e donos de empresas também. Não abandone a consultoria no primeiro ciclo. Então, assim, existe uma continuidade no trabalho, principalmente porque a gente falou antes do aspecto de comunicação em relação à consultoria, mas a consultoria tem outro papel importante, além da questão dos processos, de ajudar na gestão, na comunicação, mas ela tem um papel fundamental também na construção da cultura da empresa quando essa cultura ainda não está consolidada. Então, empresas jovens, né, empresas novas, ou independente do tamanho delas, que não têm a sua cultura muito bem consolidada, a consultoria ela ajuda nesse processo. Então, muitas vezes você contrata a consultoria para um determinado processo, terminou o processo, você dispensa a consultoria. E dependendo de quanto a tua cultura está enraizada, já está sendo, o termo correto não é cultuada, mas já está sendo praticada por todos os membros da equipe, você perde isso muito, muito facilmente, muito rapidamente. Então, assim, vale a pena você estender o processo de consultoria, dar mais um passo, dar 2 passos junto com a consultoria, para consolidar aqueles resultados e, quem sabe, até construir outros resultados ainda melhores com a continuidade desse processo. Então, não é só não contratar, mas para quem contrata, pensa no processo de um prazo um pouco mais longo, entendeu? Não dispensa ela na primeira entrega, porque a chance de você perder aquilo que foi construído com a primeira entrega é muito grande. Muito grande. Sim. É o que eu brinco que é o voo de galinha, né? Bem isso aí. Se prepara todo, dá um salto e cai de novo no mesmo lugar. E aí você não sabe, aí depois você culpa a consultoria porque não deu certo. Entendeu? Na realidade, não foi que a consultoria é responsável. Entendeu? Foi você que parou o trabalho, parou o processo antes de dever parar. Antes daquela rotina ter se consolidado, daquele trabalho todo ter se consolidado. Pensa assim, você junta o carvão, o fogo, bota fogo e não fica cuidando da brasa ao longo do churrasco. Vai dar certo esse churrasco? Não vai dar. Né? Então, muitas vezes os empresários pensam isso. A consultoria vai lá, monta tudo e, né, depois não se permite continuar cuidando, né? E aí, ou torra tudo ou fica cru. Exatamente. Então, é bem importante pontuar isso mesmo. Não é só a objeção da contratação, mas também é um relacionamento, né, Gilmar? A consultoria ela é um processo que, quanto mais a equipe se engajar e
e for, de fato, né, consolidando as novas propostas que a consultoria traz, né, que a própria liderança, às vezes, vê na consultoria esse veículo, né, de mudança cultural, de mudança de postura, realmente, dependendo do trabalho, se ele for pontual, ele não traz resultado. A maioria precisa de um tempo para, né, ganhar caldo ali, né, realmente Sim. Tem uma maturação de processo, né? Por isso que eu falo, principalmente para empresas jovens, né? Tem um período de maturação que ele é necessário, né? E se você não esperar amadurecer, você não vai colher um bom fruto daquele trabalho. Ele não vai gerar o resultado que você esperava gerar. E até tem decisões, eu passo muito por isso com as minhas mentorias, tem decisões que não se apressam. Né? O consultor, né, no meu caso, eu vejo a situação e eu vejo, bom, o caminho melhor é esse. Mas se a gente dá o caminho direto, a pessoa não amadurece aquela percepção e talvez ela nem sustente depois que fala, foi ideia da Alice, né? Foi ideia do Gilmar. Agora, quando você já tem um processo maior, o consultor ele consegue, inclusive, dar essa autonomia e criar dentro da liderança, auxiliar nessa mentalidade que vai chegar ao caminho e vai sustentar o caminho, porque foi uma ideia que surgiu a partir das próprias conclusões. Agora, se você tem uma consultoria jato, você já tem que chegar, não, vai por aqui, que o caminho é esse. E aí, daqui a pouco, a pessoa não sustenta aquele caminho, porque não foi ela que desenvolveu aquele raciocínio, né? Então, de fato, uma consultoria que tem um tempo que permite respeitar também o tempo de aprendizado da própria liderança. Sem se afobar, nem na decisão, nem na execução. Uhum. Demais, Gilmar, muito obrigada pela sua participação, pela compartilhar a sua história com a gente, né? O antes e depois. Imagina, obrigado eu pela oportunidade. Então tá certo. Obrigada a todo mundo que assistiu. A gente disponibiliza os nossos PDCasts no YouTube, no Spotify, então tem muito mais de onde veio esse. Divirta-se, se você gostou, deixa aqui o seu joinha, também se inscreva no nosso canal aqui do YouTube e ative as notificações. Todas, 2 vezes por semana a gente libera novos podcasts e você pode acompanhar nosso conteúdo por aqui. Obrigada, tchau, Gilmar, até a próxima. Tchau, Alice, beijo. Beijo, tchau, pessoal.